Começa agora o Desk Talks, o podcast da Desk Manager. Dê tranquilidade para os seus ouvidos. Salve galera, eu sou o Jack do Marketing da Desk. Bem-vindos de volta ao Desk Talks. Você pode contribuir com suas ideias e perguntas aqui nos comentários e nas nossas redes sociais. Aproveita e já deixa o like e se você está chegando no nosso canal agora, eu convido você a caminhar conosco. Agora vamos dar as boas-vindas ao nosso time de devs, o Adilan Santos, Alexandro Silva, Felipe Almeida e Fernando Góes. O Fernando é músico, CTO da Kerouac e dev na Desk. O Banks é dev na Desk, idealizador do nosso RPG e do nosso aplicativo Gamificação. O Sandrinho é co-founder e dev da Desk e cuida dos nossos bancos de dados. E o Adilan é o nosso pequeno padawan, que era do nosso suporte e agora está entrando no time de devs, mentorado pelo nosso CTO, Abraão Almeida. Hoje nós vamos falar como é ser dev e por que eles escolheram esse caminho. Bem-vindos! Fala aí, pessoal, tudo bem? E aí, galera? Olá, tudo bem? Tudo bom, turma? E aí? Vamos lá, gente. Vamos direto para as perguntas aqui. A gente tem um papo bacana para bater hoje aqui. E eu queria saber, para começar, como é que vocês encontraram um caminho do desenvolvimento na vida de vocês? Eu queria que vocês contassem um pouco, cada um da sua trajetória profissional até agora, né? Nós temos diversos níveis aqui de estágios na carreira, e eu acho que isso pode ajudar um pouquinho de cada um que estiver assistindo o nosso material. Vamos lá. Bacana, Jackson. Então, comentando um pouco, eu sempre tive bastante afinidade, desde criança, com computador, videogame, sempre gostei bastante, era fissurado por isso. Então, depois que eu terminei a escola, o ensino médio, a primeira coisa que eu fiz foi prestar o vestibular, entrar na faculdade de desenvolvimento, né? Aprender um pouco sobre programação. Antes disso, eu nunca tinha visto nada, então foi tudo muito novo para mim. E depois que eu entrei na faculdade, demorou um tempo, eu entrei na Desk, né? Então, entrei ali na área de suporte e conversando um pouco com o Fábio, para mim eu já queria entender como funcionava a área de desenvolvimento, como era que a equipe trabalhava ali no ambiente de produção. Para mim, eu tinha muita curiosidade por não ter vivenciado isso, não ter tido essa experiência. Então, para mim, a minha sede era entender como funcionava. Para mim, foi mais ou menos assim como eu cheguei, né, até a área de desenvolvimento. Que legal. E sabe que parece bastante com a trajetória que o Abraão contou pra gente no episódio anterior, né? Quando ele contou um pouquinho de como é que ele chegou na área do desenvolvimento também, né? Foi querendo desvendar como é que funcionava, no caso dele, a parte de música, que ele acabou chegando nisso também. Muito bacana. Vamos lá. Então, no meu caso, quando eu era pequeno, eu sempre via. Na época não existia, era mais a tecnologia que tinha no tempo era o Atari. Não tinha, eu era televisão, o rádio e máquinas de fliperamas, né, no tempo. E eu era fissurado, eu vivia no fliperama, cara. Todo dia eu pegava dinheiro escondido, eu pegava o dinheiro e ia pro fliperama o dia todo ficar jogando. E a minha trajetória, e isso ajudou muito, um pouco, né? Porque eu gostava de tecnologia, né? Tipo, o videogame foi o primeiro contato com desenvolvimento também, né? Tipo, depois eu fiz o Senac, fiz sistema de informação, e lá aprendi um pouquinho de cada coisa, desde programação, fazer páginas de web, parte de redes, e vários, tudo relacionado à informática. Aí eu tive um estágio que foi dentro da USP, eu fiquei acho que uns 6 meses trabalhando lá internamente, e teve até um caso curioso lá que era no caso de atendimento no cliente, que geralmente o pessoal só montava as máquinas, no tempo era Pentium 100, cara, para ver como que eram as coisas naquele tempo, que era bem antigo, e era a tecnologia do top naquela época. E a pessoa tinha uma dúvida, e eu fui super atencioso com ela, né? E o atendimento que eu fiz para ela achou muito interessante e queria ligar para o meu gerente naquela época. Falar assim, tá aqui, mas não vai falar mal, né? Senão eu vou ser mandado embora, estou estagiando aqui. Que era fazer a parte do Senac também, né? A gente foi para a USP para fazer o estágio. E aí ele ligou para lá e eu fui embora, né? Aí quando eu cheguei lá no galpão lá para
continuar os trabalhos, o meu gerente deu os parabéns pelo atendimento ao cliente, porque geralmente as pessoas só montavam a máquina e iam embora, nem falava com a pessoa, que era correria, né? E nesse caso eu dei uma atenção para ela e ela gostou, mas eu geralmente sempre fazia isso, né? Porque eu gosto que o atendimento fosse comigo também, né? Tipo, dar atenção, né? Porque não é só fazer as coisas e deixar jogado lá, explicar, tem que dar atenção também para as pessoas. Aí depois da minha trajetória, eu fiz o atendimento com as urnas eletrônicas também. Eu trabalhei com o suporte das urnas eletrônicas, igual o que teve agora. Tipo, se der algum problema na urna, eu tive que ir lá trocar. Mas antes disso, a gente fazia carregamento, carregava os dados, fazia teste de botões, fazia tudo. Era uma equipe dentro de um galpão para fazer isso. Depois desse tempo, aí comecei a trabalhar no Brás, que eu consegui um trabalho lá mesmo. Só que lá eu fazia de tudo. Era de técnico de campo, arrumar hardware, fazer página de web, o que pintasse a gente fazia. E lá foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer um sisteminha como se fosse a versão do Desk, a versão 1.0 do Desk lá, que foi feita em Access. E como não tinha internet, era tudo internamente, era tudo na rede interna, a pessoa cadastrava os clientes, fazia OS, imprimia e ia para o cliente para fazer o atendimento. Aí quando eu retornava, preenchia os dados, tudo certinho, e preenchia no sistema. Aí no final podia emitir um relatório internamente dentro do Access, no tempo que era bem limitado, né? Aí depois que eu saí dessa empresa, eu trabalhei em algumas empresas só para fazer web, para fazer página do web ou as minhas páginas mesmo. Aí eu entrei numa empresa que era de costura, e lá também era a mesma coisa, era fazer atendimento internamente e desenvolver a página de web deles. Só que além disso eu fazia os folders, né, para impressão, né? Eu fazia um pouquinho de cada coisa lá. Aí depois de lá eu fui para Êxito, que o Célio me chamou para trabalhar internamente com ele lá. Eu saí dessa empresa de costura e ficamos lá. Eu fazia a mesma coisa, eu não era muito desenvolvimento 100% igual hoje. Aí eu ficava desenvolvendo suporte a campo, de hardware, redes, o sistema, reinstalando sistemas. Aí depois que eu com o Célio, a gente teve a ideia, vamos fazer um sistema interno para a gente, só para poder fazer como se fosse da empresa que eu fiz do Access, só que já estava na web, né? Eu fiz um sisteminha meio básico lá só para fazer o lançamento de chamados, só que não era por e-mail por nada, era só abertura, tipo fosse um ticket comum. Aí depois a gente foi evoluindo o sistema, e aí surgiu o Desk. Aí estamos aí até hoje, trabalhando, juntamente com o Célio. Sandrinho, essa deve ser a melhor história de fundo que eu já escutei sobre a criação da Desk. Agora eu tenho mais detalhes de verdade, sabe? Eu tava escutando aqui, nossa, agora eu tô juntando um monte de pedacinho que já me contaram sobre a Desk, como surgiu e tal. Muito maneiro, muito maneiro. Foi nessa época que você conheceu o Célio? Ou você já conhecia ele lá no Brás mesmo? Então, no Brás, eu entrei na empresa, ele já tinha trabalhado nessa empresa no Brás. Aí ele saiu, aí eu fui contratado nessa empresa. Depois que ele apareceu, acho que ele voltou de novo para essa empresa. Aí a gente trabalhou junto durante algum tempo. Aí depois que a gente saiu, eu saí da empresa, ele saiu também. Aí ele morava perto da minha casa, né? Depois que eu fui descobrir que ele morava perto da minha casa. E aí a gente só mantinha contato. Aí conforme a gente ia trocando trabalhos, né? Tipo, eu precisava dele eu precisava da ajuda dele, ele precisava da minha, a gente trocava figurinhas, né? Conectando desde lá de trás. Que legal, que legal. Vamos continuar, vamos escutar um pouco agora do Almeida. Cara, eu acho que fazendo um senso talvez comum aqui, não sei do senhor Fernandinho, mas realmente meu interesse por programação vem dos games também, né?
eu tenho uma parte muito imaginativa, assim, pra contar histórias e coisas do gênero tipo, esse atropelo de viver histórias legais nos jogos, me veio essa curiosidade de falar assim: "Ah, mas eu também consigo fazer isso, né. Eu também sei contar boas histórias, então só falta a segunda parte, né, só falta eu conseguir botar essas histórias no papel, né". Então eu me formei no ensino médio e, tipo, logo de seguida, assim, que nem o Adlan, eu entrei pra fazer faculdade, só que foi, tipo, foi um fiasco, assim, tipo, a ideia da faculdade. Foi Nossa. realmente um fiasco pra mim, assim. Tipo, eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, fazendo a faculdade, e aí depois, já estava começando a ficar apertado pra mim, aí eu tranquei o curso. Eu saí do curso e na época pra mim foi um baque muito grande, porque eu tinha pra mim que eu ia ser programador um dia na minha vida, e aí o baque veio algo como: "Não, você não vai ser programador na sua vida", né. E aí eu lembro que eu fiquei, tipo, mais ou menos um ano parado, pensando o que é que eu ia fazer da minha vida, né. E aí eu pensei assim: "Bem, eu gosto da área de tecnologia ainda, eu vou pra outra área, tem tanta coisa dentro da área de TI, né, pra fazer, não preciso trabalhar diretamente com programação". Uhum. E aí eu fiz um processo seletivo e entrei na ETEC de Poá, para fazer técnico de informática lá. Só que eu entrei pelo nome do curso, né, eu imaginava que seria alguma coisa mais voltada a hardware. Só que quando eu cheguei lá, era programação, né. E aí eu falei: "Olha só, o fantasma vindo me assombrar de novo, né, mas vamos lá, vamos fazer o técnico, vamos ver no que é que dá". E aí eu juro pra você, eu comprei um notebook para me fazer os exercícios de programação e eu cheguei no primeiro dia de aula, assim, eu estava, tipo, totalmente cru, fazia um ano que eu não mexia mais com programação, estava quieto na minha. E na primeira aula o professor, tipo, deu uma aula de lógica e voltou tudo que eu tinha aprendido na faculdade, assim, que nem um soco. Eu juro pra você, eu não sei nem te explicar como é que funcionou o negócio. E eu lembro que no outro dia eu já estava começando a fazer alguns programinhas meus em casa mesmo, com coisas que eu não entendia na faculdade. É, tipo, realmente, é muito doido. É muito doido. Pra mim parece que, tipo, deu um estalo de coisas que eu não entendia lá, e nesse dia eu entendi tudo. E Caramba. aí, tipo, aí eu voltei a programar, passei, consegui me formar no curso técnico, né. Aí, quando eu estava no curso técnico ainda, eh ou melhor, antes, quando eu estava na faculdade, foi quando eu estagiei, né, que eu fiz o estágio lá eu fiz um estágio no CTA Doutor Sérgio Arouca, né, Uhum. e aí era um estágio de informática, só que é mais para dar manutenção nos pátios de máquina que tinha lá. Só que aí eu ainda consegui fazer alguns programinhas lá dentro, com Axis, com Excel, coisinhas assim, para ajudar o pessoal lá que o pessoal era muito, cru, né, com tecnologia, o pessoal tinha medo dos computadores, de mexer e tal. Então eu dominei os computadores lá para poder facilitar o trabalho da galera. Aí eu entrei nesse curso técnico, quando eu terminei o curso técnico, né, foi a época que eu entrei no Elefante, né, aí eu entrei no Elefante Verde, né, que hoje eu não lembro como que é o nome agora, Hubify. é o Hubify, isso. Hubify. E aí lá eu conheci o Jody, lá eu conheci o Arturo, né, que tipo uma galera, tipo, de peso, assim, pra desenvolvimento, tipo, Monstrinhos, né, abração cara? pros 2 aí. Eles são demais. Eles são, e aprendi muita coisa com eles, assim, coisas que eu levo até hoje, assim, de algoritmos complicados que eles me explicavam de formas mais fáceis e eu conseguia entender. E aí eu entrei para fazer faculdade, dessa vez na FATEC de Mogi, e eu fui tocando a partir de lá e voltou meio que esse gosto. E aí eu pensei assim: "Olha só, eu acho que, tipo, talvez não fosse o momento para eu ter enfrentado a faculdade, como o Célio gosta de falar, tem que respeitar o tempo, né. E eu acho que Pior. não era o tempo de eu fazer isso. E aí eu fiquei lá, eu acho que eu fiquei um ano e meio, 2 anos com o pessoal do Elefante. Aí depois de lá eu saí, continuei fazendo a faculdade e aí surgiu a vaga na Desk para entrar de estagiário de suporte. Aí eu falei assim: "Eu vou tentar essa vaga aqui em Poá, né, perto de casa, vou tentar dar uma olhada". O pessoal ainda falou: "Nossa, mas você tá fazendo faculdade, vai querer entrar de estagiário de suporte?" Eu falei: "Vou".
Eu só preciso estar dentro da empresa, o resto a gente vê depois, né, o que Lá eu me arranjo. acontece. Isso. E aí eu entrei de suporte lá, aqui na Desk, né, e eu lembro que, tipo, eu entrei sem pretensão nenhuma à área de desenvolvimento. Pra mim, eu entrei tipo, cabeça aberta, assim, pra mim aprender talvez algo novo, né, fazer algo assim. E eu entrei, comecei a me dedicar bastante no suporte. Aos poucos, o pessoal que estava no suporte começou a largar, né, o suporte, indo para outras áreas, né. O Israel, que era comigo no suporte, foi para a área de dev, né, abraço para Israelzinho. O Fabinho foi estava mais focado com a parte de implantação, e eu acabei ficando sozinho no suporte durante um bom tempo. Eu fui o suporte da Desk durante um bom tempo. E aí eu fui tocando isso, eu passei para a área de implantação, implantei uma cota, passei para a área do que seria o nascimento da área de sucesso, que não tinha ainda. Fiquei uma cota trabalhando com a Rafit. Eu brinco que eu só não fui trabalhar com a tia Sam na Desk, né, eu passei por todas por várias áreas dentro da empresa, até que o Fábio, falou com o Abraão, né, e falou assim: "Ó, o Felipe, ele manja de desenvolvimento, né, tipo, ele gosta, é um assunto que ele curte, por que você não tenta ver se dá Encaixe. certo ou algo do gênero?". Isso, aí ele veio, me propôs para mim fazer uma tentativa de passar para a área, fazer alguns testes, e aí ele me passou alguns problemas para serem resolvidos e tal. E aí eu ia trabalhar com 2 notebooks, né, eu trabalhava com notebook com a parte de desenvolvimento e outro notebook com a parte de suporte. Então era com o fone conversando com o cliente, programando na outra janela, tipo uma doideira só, né. E aí, conforme isso foi passando, o pessoal viu que dava certo, eu consegui fazer bem a parte que me passaram, né, de teste, e aí eu entrei para o dev e comecei a trabalhar lá principalmente no começo na área do CMDB, né, com os nossos ICs, que foi meu grande primeiro desafio da Desk. E aí estou aqui, né. Depois disso ainda rolou gamification, rolou muito mais coisa, né? Isso, aí só alegria, rolaram muitos outros projetos, muitos outros dragões a serem vencidos todos os dias, né. Aliás, que baita projeto bacana, viu? Parabéns de novo, porque ficou muito legal e eu só escuto coisa boa do nosso projeto de gamificação. Valeu. Muito, 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 muito maneiro. Fora que o RPG é uma delícia, né? Eu jogava quando era pequeno, então poder Uhum, ter a mesa de novo e tal, porque não sei, eu não sei se eu sou o tipo de cara que ia procurar realmente um grupo, participar de mesa e tal, enfim, exige um comprometimento, não é só, vamos aí, né? uhum. Mas ter esse momento na desk, voltar a jogar e jogar um negócio que eu achava super legal, do jeito que eu achava legal, aí, putz, pra mim é a melhor parte desse projetão todo. Mas vamos Uhum. continuar, vamos continuar. Fernando, conta um pouco pra gente a sua trajetória. Ih, você tá no mudo, Fernando. Você tá no mudo, você tá no mudo, você tá no mudo. Tô no mudo ainda? Agora. Não, agora sim, Achei agora foi. que. Vamos lá. Talvez seja um pouquinho diferente a minha trajetória aí, porque não foi por conta dos games, foi mais uma situação que me levou à programação. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu fiz um curso de informática básica, assim, aquele cursinho bem básico. Aí comecei a trabalhar com hardware, gostei de mexer com computadores, eu já mexi um pouco com eletrônica, porque meu pai era eletricista, trabalhava um pouquinho, tinha sempre uns componentezinhos em casa. Pus fogo em muita coisa, né, para aprender, né. A gente sempre aprontou bastante. Experimentação é o melhor ensino, né. Eu Então, concordo. eu tirava muitos cabelos do meu pai só com a quantidade de equipamentos queimados. Mas enfim, fui aprendendo ao longo de um período, gostei da área de hardware e acabei virando professor de hardware, né? Ensinava a montar máquina, a testar os componentes, instalar, reinstalar o sistema operacional, enfim, né? Mais ou menos um pouquinho do que o Sandrinho fez ali no passado. Fazia isso bastante e acabei me tornando professor, fui mudei de cidade, continuei dando aula, voltei e acabei ficando sem emprego, né, por conta de ter feito a transição de uma cidade para outra.
E foi aí onde surgiu a oportunidade para trabalhar no escritório, numa software house. Foi a primeira vez que eu tive contato com quem desenvolvia software mesmo. Mas eu fui trabalhar lá como técnico de hardware. Eles tinham um departamento que não estava tão bem, que era a parte de hardware, e para eles seria interessante cuidar de servidores, né, até para que o sistema rodasse da forma correta. Então fui lá, me aprimorei, né, tirando os cursos de informática, eu não fiz mais nenhum outro curso, o resto foi mais conhecendo mesmo, na base da experimentação, vamos ver como é que funciona, vamos atrás de conteúdo. E eu comecei a cuidar desse departamento de hardware, né, o departamento deu uma subida, a gente adicionamos mais uma pessoa à equipe e de repente a gente começou a ter um problema muito sério de estoque. Faltava peça, esquecia de comprar para deixar em estoque, para a gente poder fazer as manutenções necessárias. E como tinha todo um time de desenvolvimento lá, eu falei assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa para resolver. Né? Eu pedi para alguém fazer um programa para mim, para eu poder controlar e tudo mais, nem que fosse ou me dar uma dica de Excel, que eu manjava um pouquinho, mas não manjava tanto para fazer um controle mais detalhado como eu precisava. E, infelizmente, a equipe estava meio acumulada de trabalho, não tinha ninguém para fazer e tudo mais. Eu falei assim, bom, eu vou me arriscar a aprender, né? E aí teve a oportunidade, eu falei, vou começar, e comecei do zero, na época eu tinha 19, 20 anos mais ou menos. Aí comecei a trabalhar, vamos ver como é que funciona e tudo mais, né? E aí aprendi um pouco de programação, fiz o controle de estoque que eu precisava, e aí foi onde o meu patrão na época, né, ele achou legal, pô, ficou bacana, você não quer tentar a gente está tendo uma vaguinha aqui na área de desenvolvimento, vai pegar umas coisinhas novas, você não quer tentar? Aí eu falei assim, bom, vamos ver, né, o não a gente já tem, né, vamos tentar ver se, se acontece, né. E foi onde eu comecei, aí aprendi mais, porque trabalhei do lado de programadores incríveis, né, teve um dos programadores que realmente me abraçou e passou todo o conhecimento dele e tudo mais. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos nessa leva de aprender, né? E já atendia cliente já na parte de desenvolvimento. E aí foi onde acabou surgindo uma vaga, porque um dos nossos programadores saiu, surgiu uma vaga para pegar uma carteira grande de clientes. Eu abracei, falei, não, eu topo, vamos embora, né? E aí acabei desenvolvendo, fui atrás de mais conteúdo, conhecendo mais, porque eu não tinha tempo de fazer faculdade, né? Então fui conhecendo mais, trabalhando mais, e sempre foi programação desktop, né? Nunca saí da programação desktop. E foi onde foi surgindo essas opções. Eu fiquei mais 2 anos trabalhando com a carteira grande de cliente, depois eu acabei me tornando coordenador dos programadores, né? Da empresa que eu trabalhava. Então cuidava de 8 programadores, então passava as tarefas e tudo mais. E depois de um tempo, eu fiquei 7 anos nessa empresa, aprendi muito, com vários problemas, né, várias coisinhas, acabou surgindo a oportunidade de eu ter o meu próprio negócio, né? Então, abri a minha empresa, comecei a prestar serviço para alguns clientes, né? Mas mesmo assim, mantendo contato com as pessoas, conhecendo as pessoas, e foi aonde surgiu a oportunidade de fazer um projeto, mesmo eu tendo a minha empresa, de fazer um projeto dentro do Kerouac, que é um filho da Desk aí, né? E aí eu comecei a fazer um projeto lá dentro e as coisas foram acontecendo, a gente acabou, por assim dizer, começamos a trabalhar juntos com o Kerouac. Hoje eu sou o Kerouac, né? Eu sou sócio da Kerouac com todos, né? E também trabalho um pouquinho na Desk, né? A gente trabalha no nosso bichinho com carinho ali, o Banks do Inventário, que é uma das coisas, um dos projetos muito legais aí da Desk, né? É um projeto desktop, porque é a minha área de maior conhecimento. Mas eu trabalho com o Kerouac, faço a parte de back-end do Kerouac também, e estamos aí. Também trabalho um pouquinho no Hostess Green, também fazendo agente, trabalhando com a parte de agente do Hostess Green, justamente por causa desse conhecimento desktop. E foi por aí o meu caminho aí até esse momento atual. Que maneiro. Deixa eu fazer 2 comentários rápidos aqui. Bom, eu também quase botei fogo em casa, né? Eu não sabia que não podia juntar os fios numa extensão ali e fechar eles com a fita depois, né? Principalmente pena, né? desencapados. E aí minha extensão deu errado, né? Assim que eu coloquei ela na tomada, explodiu, acabou a luz do apartamento inteiro.
Ficou tudo chamuscado, meus pais chegaram em casa, não entenderam nada do que estava acontecendo. Enfim, culpa minha. Mas maravilha. E aí você comentou uma outra coisa agora falando da parte séria, né? Um lance meio que de perfis comportamentais, né? Você Aham. tem um jeito de aprender e esse seu jeito de aprender, ele não é nem pior e nem melhor do que os outros, né? É o seu Sim, jeito sim. de aprender. Uhum. E muitas vezes a gente, né, com uma educação mais tradicional, não, é desse jeito aqui que você deveria estudar e aprender, assim que você adquire conhecimento, etc. Isso acaba deixando a gente meio preso naquilo e a gente não se desenvolve no ritmo que a gente poderia, né? Sim, Então, fica aí só não briga com isso não. Usa isso a seu favor, porque nada como você conhecer o seu próprio fluxo, né? Para sim, poder sim. aprender legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes da gente ir pro nosso intervalo. O Uhum. que cada um de vocês mais gosta como deve? Qual que é a parte do trabalho de desenvolvimento, a área, não sei, que vocês mais gostam de trabalhar, né? Eu, por exemplo, ainda trabalho com o departamento de marketing da Desk e cuido basicamente dos vídeos, né? O que eu mais faço é trabalhar com vídeos. Então, dentro da área de vídeos, e aí é o que eu tô querendo saber de vocês, né? Dentro da área de vídeos, eu acho que a animação de massinha é o suprassumo, é aquela coisa assim, o filé do filé, é o que eu acho mais bonito, é o que eu acho mais artístico, é o que eu acho que demora mais tempo, tem que colocar mais talento e etc. É o que eu admiro, sabe? É o que eu admiro de verdade. É o Pelé para mim do negócio. Para vocês, devs, o que que é? Beleza. No meu caso, eu acredito ali, quando você cria um recurso, uma funcionalidade que vai ajudar outra pessoa, é isso que me chama mais atenção. Quando a gente faz a criação de um recurso que faça sentido para alguém, para utilização em uma empresa, enfim, eu fico muito admirado com todo esse procedimento de você criar, né, tudo passo a passo, onde ali no final a pessoa vai usar aquilo e vai fazer sentido para ela, sabe. Acho que isso me chama mais atenção. Todo o ambiente da programação, você criar algo ali que que ajude a pessoa ali no dia a dia dela. É aquele conceito do Ubuntu, né? Você está desenvolvendo para todo Sim. mundo ficar legal, né? Para todo mundo se sentir bem, se sentir ajudado, se sentir Exato. contemplado com o negócio. Isso é muito bacana, muito bacana. Sandrinha, É muito o que o Adilan disse, é o que eu ia falar também, mas no caso, como eu trabalho muito com, além disso, como eu trabalho diretamente com o banco, às vezes o sistema você está pensando de um jeito e ele vai aumentando os dados conforme tem cliente ou o cliente é muito grande e, e se você melhorar um recurso que estava muito lento e você melhorar esse para 100%, a satisfação é muito grande, porque você vê o resultado disso na tela para o cliente. Que de um dia para o outro de um dia estava ruim, estava lento, e no outro dia já está 100%. Ele é quase instantâneo para o cliente. E isso é muito fluindo, né? satisfatório. Fluidez. Com muita ajuda Legal. do Fernando também. Maneiro, maneiro. Otimizar processo é sempre legal, né? E é legal que vocês estão comentando, tá tudo dentro da nossa essência da Desk, né? O que o Adilan falou tá lá dentro, o que você falou agora também, de melhoria contínua também, tá lá dentro da nossa essência. É legal que vem dos nossos founders, vem dos nossos sócios, e o negócio tá até a galera que chegou a, sei lá, um ano. Você já tá um ano com a gente, Adilan? Sim, sim, um ano. Aí, ó, então, há um aninho que seriam os mais novos, né? Tem uma galera já com, sei lá, com 10 anos de time junto, né? Mas vamos continuar, vamos continuar. Eu acho que o que mais me chama a atenção na programação são os algoritmos em si. Assim, eu gosto muito de assistir vídeos, principalmente da programação mais antiga, sabe? Quando o pessoal programava, tipo, em cartucho de videogame e tinha, tipo, contado a quantidade de memória que eles podiam usar, tipo, e aí quais eram as saídas que eles usavam. Você tinha que ser muito mais. Você tinha que ter várias Uhum. artimanhas, né, para você conseguir programar, porque hoje é só tipo, joga meio quilo de variável aí e dá pra gente guardar, tem array, tem um monte de coisa, e o pessoal naquela época fazia uns negócio ninja que
ninguém entende de onde que vinham essas ideias. E eu acho que é o que mais me chama a atenção, ver algoritmos complexos assim e entender como que eles Só funcionam. de pensar neles, né? Só de conseguir imaginar que eles poderiam existir para mim, isso já é um negócio assim, uau! Eu já acho muito, muito, muito bacana. Antes de eu ir para o Fernando, eu tenho uma pergunta, só mais uma perguntinha, um parênteses rápido aqui para fazer para você, Banks. O Aham. Magnus Carlsen perdeu? No campeonato agora, É, ele perdeu ge- pro esqueci o primeiro nome do cara. Ele é um americano, ele perdeu, mas eu acho que não foi valendo o título mundial ainda, né. ah, Ele ainda é o campeão mundial de xadrez, senhor Magnus Carlsen, só que ele contextualiza para a perdeu, galera, Banks, o que né. a gente está falando aqui? Só um contexto rápido, vai. Isso, essa semana agora, eu acho que semana passada, tá rolando um torneio acho que no Chess24, né, um torneio de xadrez entre os melhores do mundo, assim, tipo, de xadrez, e entre os melhores do mundo está o norueguês Magnus Carlsen, que é o atual campeão mundial, acho que ele já é campeão mundial há uns 4 anos, mais ou menos, e teve a final agora, recentemente, que ele duelou contra um americano, eu não lembro se é William So, alguma coisa assim. E ele perdeu, né? Ele conseguiu perder o torneio, o cara lutou demais, o cara jogou o fino pra conseguir ganhar do Magnus Carlsen, cara. Foi, tipo, incrível. Eu acompanhei num canal de xadrez que eu acompanho, assim, o pessoal fazendo o negócio ao vivo e não acreditei que ele iria perder, né? Mas o cara jogou demais, demais, demais. Ô Banks, vamos colocar depois então esse link lá nas nossas referências aqui para quem está assistindo o episódio, para depois poder acompanhar, né? Ver a análise e tal, porque aquele canal que você Beleza. mostrou do xadrez é muito bacana para começar a entender, né? Quem gosta disso, gente, tá aí um pratão cheio e que o Banks manja pra caramba. Maneiro. Gente, agora sim, vamos continuar. Fernanda, depois dessa parte xadrez, desse parênteses do xadrez, o que Que é você mais muito bom. gosta? O que eu mais gosto na programação, na verdade, é quando a gente integra mais de um recurso. Hoje a gente tem, baseado até na própria plataforma do Desk, Kerouac, a gente tem uma integração muito grande que é da linguagem de programação com o banco de dados, que tem a sua linguagem própria ali dentro, e a gente trabalha com alguns recursos de banco para poder chegar na performance exata, como trazer o maior volume de registros com menos recurso possível de máquina, né? Então, a gente isso já é muito legal, mas o que eu mais gosto na área de programação é justamente a interação da linguagem de programação com o banco de dados ou com o hardware, que é uma das coisas que para mim é fascinante, né? Como você controlar o hardware, extrair informações do hardware, né? Não só por conta de você colher informações do próprio equipamento, mas como você fazer ele operar conforme o seu desejo, né? Eu quero que ele faça isso, e ele vai fazer mediante o algoritmo, mediante aos blocos de linguagem. Então, para mim, a parte mais bacana é essa. Aí, maneiro, maneiro. Gente, deixa eu aproveitar e dar um recadinho rápido aqui, ó. Você que ouviu até aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso podcast, seja lá no YouTube ou na nossa plataforma, na sua plataforma de podcast favorita, tá bom? Esse tipo de inscrição, esse tipo de like, ele ajuda a gente a manter os nossos conteúdos aqui em alta e a gente continuar produzindo conteúdos para vocês que possam ajudar vocês nas suas empresas. Bom, vamos fazer um intervalo rápido aqui e a gente volta já já para continuar o bate-papo com vocês. Estamos de volta, galera. E agora eu queria saber de vocês qual foi o case mais legal que vocês já viveram nas suas respectivas carreiras. O que aconteceu de mais legal em tudo isso que vocês colocaram como trajetória, aquele que você sente que foi o seu ponto alto, aquele que, puta, aqui eu coloquei o meu trabalho de uma maneira mais bonita, ele foi mais reconhecido, ele ajudou mais gente, ou que o projeto que eu montei, seja na área dos estudos, seja realmente no trabalho, enfim, o seu ponto alto. Conta pra gente o seu ponto alto. Bacana. Para mim, o ponto alto foi quando eu entrei na Desk, comecei a ter a mentoria com o Abraão, e dentro de um mês, com essa mentoria do Abraão, eu aprendi o equivalente de 6 meses da faculdade. Então, para mim, isso daí foi
o ápice, entende? Acho que entra um pouco também do método de ensino, talvez você ali aprendendo na produção, é totalmente diferente do que um método didático dentro da faculdade. Então, foi onde eu consegui me encontrar melhor nos estudos, consegui progredir nos estudos também, colocar toda o que estava talvez preso aqui na minha mente ali, colocar em massa mesmo. Acho que esse foi o ponto alto. Sabe o que é mais legal? Eu entrei um pouquinho antes de você na Desk, né? E dá para Uhum. ver uma mudança muito clara, né? Do Adlan que entrou ali há um pouco mais de um ano e o Adlan de agora, né? Eu até coloco um ponto aqui que eu vou usar como exemplo, mas esse é só uma das coisas que eu vejo que você desenvolveu. O jeito de falar mudou, sabe? Até Uhum. a forma como você se expressa agora é diferente, sabe? Parece mais maduro mesmo. Então, dá pra ver que a parada vai só evoluindo, né? Muito legal. Sim, Parabéns, mano. exato. Parabéns mesmo. Valeu. Vamos lá, vamos continuar. Sandrinho? Então, no meu caso, quando eu trabalhava em campo, cara, eu trabalhava com hardware, era montar uma rede interna, né? Tipo, uma rede completa com os computadores, montar o servidor, fazer o cabeamento, dar as permissões no servidor. Esse foi uma satisfação muito boa para fazer, que foi muito boa de ser feita, né? Porque você tem teve um trabalho árduo, mas você vê que no outro dia você vê a satisfação dos clientes, né? Tipo, o sistema funcionando tudo certinho, às vezes até mais rápido que o antigo, porque tudo atualizado, o sistema operacional, a rede tudo nova. Isso foi uma grande satisfação para mim, né? Pra ter feito. Depois na Desk é sempre, tipo, tá aprendendo coisas novas, né? Você nunca tá, tipo, aprendendo... Sempre tem alguma coisa a acrescentar na sua carreira, né? Não fica só naquela, ainda mais na parte de desenvolvimento. Uhum. E sempre evoluindo. Sempre tem um jeito melhor de fazer o que a gente já faz, né? Isso. Às vezes Mais você um programa de conceito um a mais. jeito, no outro dia, poxa, mas por que eu fiz isso? Eu poderia ter feito de outra forma. Uhum. A Abra comentou a mesma coisa lá no Talks dele, falando que também, se não continuar atualizado, se não ler todo dia, você não acompanhar as coisas, cara, fatalmente você vai ficar para trás e vão oferecer um produto melhor do que o seu, né? Faz muito sentido. Vamos continuar. Banks, e você? Vai ser meio suspeita a minha resposta, né? Eu vou falar do gamification, né? Não tem como. Porque eu acho que pra mim, até o gamification, minha maior realização tinha sido criar o CMDB do Desk, né? Que foi um desafiaço, assim. Tipo, quando eu cheguei lá no CMDB, como diria, né, a frase, só tinha mato, né? Não tinha nada, só tinha os links dos menus e mais nada. Aí teve que pegar e, tipo, refazer ele do Desk antigo pro novo, com todas as novas mecânicas que ele iria ter, as melhorias e tal. Mas eu acho que hoje eu pontuo gamification porque o CMDB, apesar dele ter sido um desafio de fazer, ele era algo que já estava pronto. O pessoal já tinha, tipo, pensado em como ele era, e eu só tive que, tipo, passar ele, atualizar ele, fazer ele funcionar, tipo, melhor do que ele já funcionava antes. E a gamificação, Legal. eu tive que escrever o projeto, eu tive que pensar como ela seria feita, quais recursos precisariam ser utilizados, e, tipo, poder escrever também a parte histórica dele pra gente ter a parte lúdica que é tão importante, né? Uhum. E aí um fato curioso que a gamificação foi pro ar no exato dia que eu completei 5 anos de empresa. Uau! Presentão. Curioso, nem Isso é eu um presente. sabia. Nem eu Uau. sabia. No dia do compile eu descobri isso. Que eu recebi um alerta de que eu tava completando 5 anos na Desk. Que maneiro, que maneiro. Ô Banks, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Você acha que um desafio ajudou no outro? Tipo, ter feito CMDB primeiro ajudou de alguma forma a superar o do gamification? Ah, com certeza. Com certeza, porque o CMDB é um menino, é um menino briguento, aquele recurso, viu? Ele tirou até o sono do Fernando, e o Fernando não tá o tempo inteiro lá brincando com ele, e o bichinho, Ai, que até legal. caractere invisível, o cara conseguiu inventar pra Não. pôr o Fernando. Que beleza, Olha, gente. foi um desafio. Olha, Muito foi punk, cara. massa, né? Como diria o pessoal aí. Foi um desafio bem É. tenso mesmo, o CMDB. E Já olha que emenda o Banks você, me Fer. alertou, viu?
Aham. Ele me alertou, o Felipe me alertou, falou assim: ó, você vai pegar para mexer, ó, se prepara. Eu falei, nada, tá de boa. Saiu de dentro da cova, assim, o negócio. Eu acho que, tipo, a programação, como eu fico fazendo aquela alusão a vencer um dragão por dia, é que geralmente sempre cai alguma coisa no seu colo que você não sabe como resolver, na realidade. Então, tipo, com o CMDB, cada passo que eu ia dando, eu pegava e fazia um menu, falava assim: "Legal". Aí eu ia para o menu, e aí o próximo eu já fazia mais rápido, porque eu já tinha aprendido a fazer coisas anteriores que me deixavam mais rápido, eu já sabia por qual caminho ir. Só que sempre, cada lugarzinho, você vai encontrar, tipo, algo específico para aquele caso que vai te dar um pouquinho mais de dor de cabeça. E aí essa junção de dores de cabeça me ajudaram a fazer a gamificação agora. Que maneira, que caminhada, né? Que caminhada. Nada como ter o passo a passo, né? O tempo, de novo, o Uhum, tempo das o coisas. tempo. Maneiro. Fer, você. Então, na programação, acho que sempre você vai se surpreender com coisas mais novas que são mais legais, né? Mas assim, eu diria que tenho dois momentos assim que para mim são muito especiais, que o primeiro foi o desafio de ser CTO da Kerouac, né? Eu já tinha trabalhado em outros projetos sozinho, de fazer o core ali, né? A base do software e tudo mais inteira eu cheguei a fazer, mas acho que o Kerouac me proporcionou a junção do desktop com o cloud. E isso para mim foi uma coisa assim bem gratificante, né? De participar, de fazer, de construir, né? E o Desk é um carinho mesmo, assim, ter feito o inventário, né? Ter feito o agente do inventário, né? Não inventário, ter feito o agente do inventário com o Felipe foi muito legal. A gente pegou os desafios assim, não só da minha parte, mas da parte dele também. Foi complicado para ele, foi complicado para mim, mas a cada dia a gente foi vencendo, 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 e a gente conseguiu um produto que ficou mais de um ano sem atualização e sem problemas, sem suporte. Então foi muito bacana assim de ter feito um projeto. O projeto da gente foi um projeto do zero, teve algumas modificações, mas ficou muito bom. A gente veio atualizar agora em outubro, novembro, que a gente fez algumas atualizações nele. Então, assim, é uma coisa muito bacana. E uma outra coisa que eu tenho com um carinho muito grande, foi muito legal fazer, foi quando eu participei de um projeto de recrutamento para uma multinacional, né, que era justamente colher informações do hardware e gerar uma base de dados para devolver um gráfico de acompanhamento de pessoas, né? Então foi muito legal, o projeto foi muito bacana, eu fiz o projeto do zero, foi um projeto que me ensinou muita coisa a respeito de banco de dados, tive muita experiência sobre poder entregar, porque o volume de dados era em média de 15, 20 mil registros por dia. Então, quando chegava no mês, para você extrair todas aquelas informações, demorava muito tempo para extrair. Então, a gente foi trabalhando muito. Então, assim, para mim foi um crescimento muito grande, falando profissionalmente, ter feito esse projeto. E o mais legal foi ter recebido reconhecimento de fora, né? Pessoas de fora, pô, o projeto ficou muito bom, foi muito legal. Então, isso para mim foi muito bom, né? Ter partido do princípio que a gente foi aprendendo ao longo do caminho pela experimentação, né? Chegar, isso aí foi uma coisa que para mim foi muito bom, né? Foi muito gratificante ter recebido isso. Ó, o projeto ficou 10, foi muito bacana. E então acho que esses foram os dois pontos aí que para mim são excelentes. Aproveitando que todo mundo já colocou aqui o que fez de mais bacana, o que já viveu de mais bacana aí nas suas respectivas carreiras, vamos imaginar que quem está ouvindo a gente aqui tá pegando esses insights aí para, né, ver se desperta alguma coisa neles mesmos. Então, vamos aproveitar para dar uma dica para quem é dev e está começando essa caminhada de dev, né? De novo, cada um está num momento, acho que cada um pode contribuir com uma coisa diferente para quem está nessa caminhada de dev. Vamos lá. Bacana, uma dica de um iniciante para outro iniciante. Vamos lá. O que eu percebo, o que eu senti bastante no começo, é talvez um medo de você não ter tanto conhecimento e ter vergonha
por conta disso, e você não conseguir, talvez, conversar com pessoas mais experientes, né, sobre talvez o seu projeto ou uma dúvida que você tenha. E é muito importante essa conversa com pessoas que têm mais bagagem, né, outras pessoas, eh, outros desenvolvedores. Então, é muito importante não ter vergonha do conhecimento que você tem, né? Você realmente expor e pedir ajuda, dicas, ter essa conversa vai te ajudar a sempre obter mais conhecimentos e aprender, né, novos métodos. Então, o que a gente escutou bastante do Banks, do Alessandro, do Fernando foi isso, são pessoas, né, que você conhece e acabam te ajudando na sua jornada. Faz muito sentido, mano. Faz muito sentido mesmo. Sandrinho? Então, no caso, estudar o mercado, né? E conhecer pessoas, porque e estudar muito também, mas nem só o estudo você vai ter bagagem, você tem que ter experiências, porque outra pessoa pode ter o conhecimento que você está precisando. E às vezes só estudando você não vai saber tudo, você tem que ter a prática do dev, né? É bem por aí, né, nesse caso. Colaboração, né? Colaboração. Legal. Almeida? Tenham perseverança, porque a programação, ela é tipo, ela não é uma exata, ela é uma esotérica, né? Eu brinco assim com o pessoal. Tem dia que as coisas dão super certo e você resolve um problema que parecia enorme em 5 minutos. E tem hora que você tá querendo fazer um negócio extremamente simples e você demora 1 mês e meio, né? Caractere invisível. Caractere invisível, né? E eu acho que é você pegar, se você não entendeu uma coisa, procura na internet, procura outros programadores, como o Adilan falou. Tipo, tenta descobrir outras formas de enxergar o mesmo problema. Às vezes você tá preso num tipo de visão que você tem, e você não consegue abstrair daquilo e pensar de uma forma C, D ou E, né. E é importante você, tipo, ver essas outras formas para poder resolver os seus problemas. Arranque os cabelos, né, que tipo, extravase, mas depois foco e volte ao que você estava fazendo antes. Eu acho que perseverar naquilo é muito importante. E descolar um botão de enter que nem aquele que você mandou pra gente no Isso, um Discord, né? botãozão pra dar uns Cara, murro. é um botão de É, enter desse tamanho que Muito você bom. dá uma porradona, assim, entendeu? Você descarrega ali no botão de enter ao invés. sim, É muito bom, muito bom. tem que Maravilhoso, ter. maravilhoso. Fer, e você? Eu acho que assim, a dica que eu posso dar, assim, é, dica, né? Vamos lá, né? Eu acho que assim, o maior impedimento para você da área de desenvolvimento, mas acho que até para qualquer área, quem mais vai te impedir é você mesmo, né? Pelo fato do que você possa ouvir ou do que você possa ver, talvez a questão do tipo, esse problema é grande demais para mim, né? A gente passa ao longo de um período de perceber que o problema muito grande, ele é pequeno, né? Às vezes a gente brinca, amanhã é um novo dia e pode ser pior, né? E não pode ser melhor. Por quê? Porque às vezes o desafio de hoje é pequeno comparado ao desafio de amanhã, né? Então, busque conteúdo, se informe, discuta com pessoas e esteja aberto a receber e a doar. Porque eu acho que assim, você aprende muito mais ensinando sobre o conteúdo que você tem, você aprende mais, porque às vezes a pessoa te dá visões diferentes do que você acha que está certo, do que você acha que pode ser, do que você acha que é o caminho, né? Eu aprendo constantemente com todas as equipes de desenvolvimento, né? Conversando, né? E a gente tenta ensinar o pouquinho que a gente sabe, o pouquinho que a gente aprendeu ao longo do caminho. A gente vai passando, aprendi muito com o Felipe, aprendi muito com o Sandrinho, né? Tenho certeza que vou aprender muito com a Adilan, porque os desafios vão ser diferentes,
né? Ele está num começo de carreira, mas vai ter momentos, vai ter situações que ele vai passar que talvez eu nunca passe na minha vida de programador. E eu só vou passar ela no futuro. Então, quem vai me ensinar? O Adilan. Já passou. Então, acho que assim, eu acho que a dica principal é esteja aberto a receber, mas também doe bastante. Né? Doar conhecimento não faz de você, ainda que você doe, ninguém rouba isso de você. Ele é seu. Isso faz você crescer bastante. Então, eu acho que na área de desenvolvimento é uma das coisas que a gente tem que ter mesmo, é doar e receber bastante, porque, como o próprio Filipe falou, é esotérica mesmo, né? A gente passa por situações que você realmente não tem explicação. Você é obrigado, às vezes, a suprimir um bloco de código simplesmente porque ele não funciona naquela máquina, um exemplo. E em qualquer outra máquina ele funciona, porque a gente ainda tem o hardware para ajudar, né? Então, a gente tenta deixar tudo mais ou menos equilibrado, mas vai ter situações de algoritmos, de blocos de comandos, enfim, vários blocos ali que você vai realmente passar, não tem explicação, é mais fácil isolar ali, vamos partir para outro, ou reconstruir, como eu já tive problemas de ter que reconstruir o código todo, porque simplesmente eu não conseguia resolver o problema. Então é melhor apagar, reconstruir o código, e eu acredito que todo programador, se não passou, vai passar por isso, né? Todos nós aqui, entre aspas, já passamos. Talvez o Adilan ainda não. Já fiz muito então, isso. talvez o Adilan ainda não, mas o Felipe já passou, o Sandrinho já passou. Então, são situações que a gente vai passar. É certeza que você vai passar. Não importa se você é um programador iniciante ou se você é um programador completo, de muito tempo, com muita experiência, você vai passar por isso, de ter que realmente apagar o seu próprio código. E aquilo, como a evolução é muito grande, é uma situação que você vai passar, tá? Por melhor. Por isso que é bom a gente tentar manter os pés no chão em relação a isso. Você mesmo, no futuro, vai criticar o seu código. Então, não critica o código do amiguinho. Vamos, ó, não tá legal, mas vamos trabalhar. Mas você mesmo vai criticar. Aí eu mesmo já peguei códigos meus antigos e falei, nossa, não acredito que eu fiz isso. Tava ruim mesmo, né? Então, assim, são coisas que a gente vai passando ao longo do período e vê que a gente não tá tão bom. Porque a nossa área faz isso com a gente, né? Se a gente pegar hoje, por mais que, entre aspas, estejamos atualizados, amanhã nós já estamos desatualizados, né? Na verdade, hoje mesmo a gente já está desatualizado em relação ao que está saindo. Então, é bom a gente... Essa dica aí que a gente pode deixar aí para o pessoal. Ô, Jack, Vai fazer lá. um parênteses Por favor, rapidão. por favor. O mercado também, né? O pessoal tem muita essa de tipo, comparar programadores, assim, tipo, que fazendo um elo, assim, meio com que o Adilan e o Fernando falaram, assim, de tipo, sei lá, eu não sei fazer tal coisa, e tem um programador aí, tipo, de 16, 17 anos que já tá vindo arregaçando fazendo, você deveria estar mais à frente, não sei o quê. Mas isso são a parte do seu conhecimento que não faz parte da programação também impacta no seu conhecimento de programação. Assim que eu entrei na área de dev, eu lembro que o Fernando estava com um problema lá num código, que eu ajudei ele a resolver com uma lógica que eu tinha de uma regra de um RPG. Isso. Né? E, tipo, ele tava quebrando a cabeça, aí ele falou pra mim, eu falei assim, isso a gente faz com os dados lá, cara, você faz assim, 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 você consegue. E aí, tipo, não tem nada a ver com a programação, sabe? Tipo, foi algo à parte. Eu acho que o conhecimento da pessoa em si mesmo não pode ser totalmente descartada só porque, tipo, ela tá num nível ou outro, assim, de programador. Tá? Exatamente. Experiências. E até aproveitando o gancho, é isso que cabe da gente poder ouvir, né? Porque tem experiências que a gente não vai passar, então vale a pena ouvir. Se eu não tivesse ouvido o Felipe, eu não teria conseguido resolver um problema que, na verdade, virou um dos recursos mais bacanas do Kerouac, e que veio do Felipe, a resolução desse problema, que é um recurso de poder trazer registros para dentro de uma plataforma que eles não existem. Na verdade, eles são totalmente virtuais. A gente cria uma projeção para frente de registros que não existem e é como se eles existissem no banco de dados. Então, eu consigo ter um relatório mais rápido sem precisar fazer todas
mecânicas de ter que cadastrar realmente o registro, ou seja, popular o meu banco até o futuro para conseguir trazer um dado para o cliente. Eu posso simplesmente fazer isso de forma virtual e veio realmente numa questão totalmente aleatória. Acho que vale muito a pena a gente doar e receber. Acho que é a dica mais bacana, hein? Legal, Para mim. legal. Sabe que eu queria abrir um parênteses rápido aqui também? Você estava falando sobre o não falar mal do amiguinho. E isso, eu lembro que em um dos nossos feedbacks de desk, isso foi comentado lá, comentando sobre o pessoal que desenvolveu o aplicativo do auxílio emergencial, né? E me parecia muito fácil, antes de vocês falarem isso, me parecia muito fácil criticar e falar, pô, como é que os caras não desenvolveram isso, não sei o que, as pessoas estão precisando. E aí vocês, desenvolvedores, me deram um outro ponto de vista que mudou completamente o que eu vejo sobre isso. Imagina o desafio de montar um negócio meio que da noite para o dia, que você tem que atender milhões de pessoas e isso, para muitas delas, o futuro delas depende disso realmente funcionar, né? De chegar realmente o recurso para elas, saber para quem está chegando e etc, etc. Então é um desafio gigantesco e aí é melhor a gente ter um pouco mais de empatia do que ficar criticando, né? Enfim, imagina como não foi difícil para essa galera. E se você está criticando tanto, por que você não dá uma ajuda aí para, né? Para melhorar o sistema dos caras, né? Se a gente tem um Pelezinho sobrando aí, dá uma força, né? Mas esse lance de não criticar é muito bacana, empatia, né? Bom, rapaziada, deixa eu chegar aqui agora no nosso pedacinho final. Eu queria que agora vocês compartilhassem um pouco do que vocês usam para ficarem atualizados. Então, esse é o nosso último pedaço aqui, né? Eu queria saber de vocês livros, cursos, canais, podcasts, enfim, o que vocês têm usado aí para se manter atualizado. E a gente vai deixar todos esses links aqui na descrição do nosso episódio. Bacana. Eu utilizo bastante o YouTube como para procurar atualizações. Tem um canal que eu assisto bastante, é Código Fonte, né? Mas eu utilizo outros sites de cursos mesmo para me aprofundar, né? Eu consigo pesquisar talvez nessas aulas do YouTube, enfim, o que está em alta, né? As atualizações e realmente fazer esses cursos, né? E sempre lendo também, não só ter aquele curso em videoaula, enfim, a gente lê documentação, né? Foi me indicado bastante isso também, a gente lê bastante a documentação raiz, que isso faz total diferença, né? Não só você viu na aula, beleza, é isso, não parar por ali, mas procurar a fundo, ter base disso, né? Como é a documentação. Acho que basicamente eu utilizo isso. Legal, legal. Sandrinha, e você? Então, no começo eu li alguns livros, tipo alguns vídeos na Udemy também, e no YouTube, às vezes tem algumas coisas que eu assisto, que eu vejo. Muita coisa que a gente precisa tirar dúvida, a gente vai no próprio site do fabricante, né? Tipo, para verificar alguma dúvida do recurso também. Uhum. Tipo assim, igual da virada do desk, a gente tivemos que usar um framework. E, então, aí eu fiz um curso online para poder estar atualizado, poder transformar o desk antigo para o novo, juntamente com o pessoal. Show de bola, show de bola. Então vamos que vamos. E você, Banks? Eu acho que Udemy, para cursos variados. Eu também gosto bastante da Code Academy, né? Tipo, eles têm vários cursos, assim, desde cursos para o pessoal bem leigo, assim, conhecer sobre a linguagem, o que é que a linguagem pode fazer. Eu acho que é bem legal para só te dar um norte para você colocar o pezinho na água, assim, sentir e falar assim, então é assim que essa linguagem funciona e tal. Eles, inclusive, têm tipos de projetos dentro da própria negócio, assim, vamos criar um software de gestão de projetinhos ou coisas assim, mas tipo, de uma forma bem enxuta e simples para você, meio como uma lição de casa, sabe? Então eles vai com você, então vamos criar interface, vamos criar gravação, tudo assim, ele vai fazendo passo a passo contigo, no final do projeto você tem um software pronto, né? Legal, legal. De livros, eu lembro que na época que eu estava fazendo faculdade, eu gostava muito de uma série de livros chamada Use a Cabeça.
eles têm, tipo, vários assuntos, assim, use a cabeça Java, use a cabeça, não sei se tem PHP, use a cabeça SQL, e ele fala com uma linguagem que em inglês, se eu não me engano, é tipo, seria é, programação para iniciantes, né? É Programmation for Dummies. E, tipo, eles usam toda uma forma de escrever no livro que, tipo, você começa a ler algo que é importante no livro e do lado daquele lugar que você tá lendo, ele coloca o desenho de um frango de borracha, por exemplo. E aí você olha aquilo e agora, tipo, meio que sua cabeça assimila. Toda vez que você lembra do frango de borracha, você lembra do negócio que você leu, sabe? Ele tem toda uma Que forma, assim, maneiro, do livro ser chamativo para você lembrar de detalhes. que da hora, que da hora. Essa é uma coleção grande, né, Banks? E isso, Tem ela sobre é tudo quanto é assunto, grandinha. na verdade, né? Isso, não tem só voltado à programação, eu lembro que tem Uhum. alguns usa a cabeça de outros temas, É, eu né. conheci por outros temas. Legal, E legal. aí tem 2 canais que eu gosto bastante de ver, um chama Retro Games Mechanics, que ele é um cara que ele pega algumas mecânicas e algoritmos de jogos antigos, e ele explica como são os algoritmos, como eles funcionavam, né. Eu lembro que atualmente eu até mandei um vídeo para o Abraão mostrando como que eles gravaram todas as sprites dos 150 pokémons no cartucho do Pokémon, teve que fazer uma loucura no negócio lá. E um outro canal que eu gosto também é o Universo Programado. O carinha lá, ele faz vários tipos de programa com desafios de inteligência artificial. Então ele faz, tipo, inteligências artificiais aprenderem a fazer coisas específicas, assim, tipo, na maior parte voltada para games, né? Mas é bem legal a ideia dele criar o negócio, mostrar toda a lógica por trás de como ele criou aquilo, como que ele treina a inteligência artificial e assim por diante. Que legal, que legal. Eu tinha visto alguma coisa parecida sobre aquele videogame, acho que é Tiny Raccoon, alguma coisa assim, tipo uma raposinha lá, e o cara que criou mostrando como eles hackearam o Super Nintendo para poder fazer o jogo rodar, né, e ter um visu melhor do que o restante dos jogos tinham naquela mesma época, né. Tipo, pegaram os Uhum. espaços vazios lá e beleza, agora a gente tem mais espaço para poder colocar mais informação aqui. Mas muito legal esse tipo de coisa. Bom, vamos continuar aqui com o Fernando agora, suas dicas. Então, acho que para se manter, eu, no caso, para me manter atualizado, eu vou muito baseado na documentação, como o próprio Adila falou, né? De cada ferramenta ou de cada linguagem de programação que a gente utiliza aqui, igual no caso a gente utiliza pelo menos 3 linguagens de programação, né? E uma linguagem para banco de dados, né? Uma coisa mais simples. Mas de todas elas, eu vou muito na base da documentação, né? E aí depende do desafio, né? A gente se atualiza mais ou menos dependendo do desafio. Eu, por exemplo, trabalhando com inventário, eu leio documentação da Microsoft para entender como funciona o Windows, como funcionam as suas dinâmicas, quando que starta qualquer coisa, né? E leio a documentação da linguagem de programação que eu estou trabalhando, né? A gente trabalha com Pascal, trabalha com Python, então a gente vai em cima da linguagem. Eu acho que assim a documentação basicamente ela tem tudo que você realmente precisa saber. Talvez de uma forma um pouco mais difícil, mas eu recomendo a você se desafiar a ler a documentação, porque é o cara que fez, é ele que vai determinar realmente como vai funcionar. E às vezes uma coisinha que você não sabe na documentação te impede de fazer uma coisa com um pouco mais de velocidade ou um pouco mais de simplicidade, e isso eu acho que é importante. Então a minha dica aí olhem bastante a documentação da ferramenta, da linguagem, do framework, enfim, né? Porque às vezes não dá para se fazer sozinho, você precisa de um framework, porque hoje em dia tudo é a toque de caixa, né? A gente tem que fazer antes, fazer rápido, fazer com velocidade, né? Porque a gente tem a concorrência, tem o mercado, e na área de tecnologia a gente sempre está atrasado, por mais que estejamos atualizados. E também eu recomendo ver casos de sucesso de outras linguagens, de outros produtos, porque isso é muito bom, enriquece muito a cabeça do programador, né? A AWS tem um portfólio muito bom de casos de sucesso, de como eles usaram a própria AWS para fazer, para resolver problemas, para resolver casos dentro daquelas empresas. E isso eu acho que é muito interessante porque abre muito a nossa cabeça para, opa, eu posso fazer isso também, né? Eu tenho um outro problema aqui, mas é mais ou menos similar. Se eu pegar a ideia que ele teve, eu consigo aplicar em outro ponto.
Então, eu recomendo muito isso. A própria Microsoft também tem, o Google também tem. Então, assim, tem outras plataformas aí que tem vários casos de sucesso, principalmente para essa área, que é a área do momento, né? Que já é do momento há um certo tempo, que é o cloud, né? Todo mundo está saindo do desktop, né? A própria pandemia fez a gente entender que o desktop vai morrer, entre aspas, tá? Não vai morrer totalmente, porque muita coisa depende do hardware, e o bom desktop controla o hardware muito bem. Né? Enquanto eles não conseguirem resolver essa dinâmica, vai sempre ter uma transição. E uma das coisas que eu recomendo é pense um pouquinho não só no seu modo de trabalho, como, por exemplo, hoje as aplicações, a gente foca ou a aplicação é 100% web ou ela é 100% desktop. E por que ela não ser híbrida? Ela ser parte desktop e parte na nuvem, né? Como a gente tem o nosso inventário. Ele é parte desktop e parte nuvem. Então, eu acho que vai valer a pena vocês pensarem nisso. Eu acho que é sair um pouquinho fora dos panoramas. Essas são as dicas aí. Legal, legal. Gente, foi um prazer. Foi muito, muito legal. De novo, é muito bacana bater um papo com a galera da Desk, principalmente porque eu acho todo mundo muito inteligente da galera da Desk. Segundo que, particularmente, eu acho que os devs é que vão trazer a nova revolução aqui para o mundo, através do cara que está codando lá, que a gente vai mudar as coisas para um futuro próximo, e talvez não tão próximo assim. Então, Adilan, Sandrinho, Banks, Fernando, obrigado mais uma vez por disporem do tempo de vocês para conversar com o Desk Talks, compartilhar um pouquinho da experiência de vocês. Então, aproveitem aqui, vocês que chegaram até aqui, deixa like, compartilha o episódio com a equipe, com seus grupos de devs, com amigo, vamos espalhar essa palavra. E por falar em palavra, vamos às considerações finais de vocês. Só agradecer o Jackson, a Desk, por estar participando desse Desk Talks, só trocando conhecimento, trocando experiência bacana. Maneiro. Eu queria agradecer a participação ao Jackson e o pessoal envolvido aqui e falar que precisar da gente, a gente está disponível aí, principalmente para os nossos clientes, né? Que é a satisfação dos clientes, que é o primeiro lugar. Legal, legal. Valeu de novo pelo papo, Jack. Sempre um papo bem legal e descontraído. Pro pessoal aí, força na peruca aí, quem vai começar a desenvolver. E lembre-se, identem e comentem seus códigos. Tá? Por favor. Gente, obrigado. Acho que eu tenho visto os outros episódios, tá um melhor que o outro, é muito bom. Né? Parabéns, Jack, pelo empenho, parabéns à equipe toda aí pelo incentivo de continuar fazendo. A gente espera que vocês curtem bastante, que vocês comentem bastante, porque realmente tem abrido a mente do pessoal aí, muito legal. Então, agradeço, foi um prazer participar, né? Excelente. Só queria colocar uma aspas aí que eu esqueci de falar, eu não sou músico, tá? É só por hobby e é muito pouco. Eu pensei que ia passar desapercebido. Não posso deixar o pessoal achando que eu sou músico aí, na verdade eu sou, mas adoro música, viu? Adoro bastante, gosto muito de música, né? Nós temos uns músicos por aí, né, Jack? Tá rolando uma Big Band agora, a gente sabe que tem então, muito músico. Tá bom, eu vou tocar o triângulo, tá? Aí fica tudo certo. E olha que é difícil tocar triângulo, hein? Eu vou filmar. Tá bom, mas foi um prazer, é bacana. Espero que o episódio que a gente possa ter contribuído aí com mais um episódio e que continue sendo um sucesso aí o Desk Talks, que está muito bacana. E sucesso para as equipes e para as empresas aí. Show de bola. Galera, é isso. Muito, muito, muito obrigado. Nós ficamos por aqui e obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse foi o Desk Talks, um podcast oferecido pela Desk Manager. Acesse deskmanager.com.br e conheça nossas soluções. Okay. Pam. Aí foi intervalo comercial já. foi isso. Milhão. Foi super bom. Intervalo. Aliás, deixa eu aproveitar e perguntar. Vocês querem tomar uma água? Vocês também? Vamos continuar?
Uma Dá uma aguinha. Peraí, deixa ele Pegar dar uma uma água. golada ali. Isso tá Deixa eu pedi- tomar uma água aqui. Aí, isso tá Tá. sendo É, gravado, a minha tá do mas lado não aqui tem já. problema, entendeu? Isso daqui vai ser cortado na hora que eu colocar o intervalo comercial rústico. O ca- Esse aí é os pós-créditos, né? É, Depois, na saída. Eu confirmei aqui, o cara chama Wesley So. Ah. Não, quando o cara. Eu li num Instagram de futebol lá, tipo, o cara tava fazendo um post sobre futebol e aí ele colocou lá no meio. Bom, mas você que não acredita nisso, até o Magnus Carlsen perdeu essa semana. Então pode acreditar que as coisas mudam. Eu falei, Desculpa, será? a minha tava um pouco longe. Então, teve um último torneio, eu não sei se foi um torneio ou algo do gênero, eu falo que foram 4 anos dele de campeão mundial, porque eu fiquei sabendo num post esses dias que esse ano foi a primeira vez em 4 anos que o Carlsen perdia. Uau. O cara, tipo, em torneios ele tava invicto por 4 anos, Enjoado. sabe? Tipo, mano, ele joga demais, é muito tenso o nível dele. Só tinha cara grande no torneio, tinha o Nakamura, o Nepomniachtchi, tipo, só os caras grandes, assim, o pessoal estilo Gambito da Rainha pra cima, né? Tipo... Não, aliás, que maravilhoso esse seriado, mano. Sim, Sério, é muito bom, é muito bom. é que eu assisti, eu devorei o negócio. Tipo, de um dia pro outro não tinha mais nada pra ver. É muito bom. Nossa senhora. Já no primeiro episódio já. Ah, não. Nas plataformas de xadrez até lançaram uma inteligência artificial simulando a Beth Harmon, né? Que doideira. Então, tipo, no canal que eu vejo, o cara ele desafiou a inteligência artificial, tem ela desde de quando ela começa a jogar no orfanato e vai subindo os níveis até o nível que ela venceu do Karpov, né? E aí, tipo, é um regaço de difícil, né? Que da hora isso, né, cara? E que da hora que a mulher chegou lá e, mano. Na cara de Sim, todo sim. mundo. Tipo, a versão original dela na vida real é a Judith Polgar. É a mulher, tipo, com maior placar aí, tipo, ela foi campeã mundial do Sub-12, um bagulho assim, na carreira dela. E ela já ganhou de uma galera grande aí, se não me engano, ela ganhou do Kasparov, ela já ganhou do... Sub-12. Isso, ela já ganhou do Devagarzinho. Bobby Fischer, tá ligado? Tipo, e ela é uma jogadora de ataque, sabe? Tipo, ela só joga atacando. Pô, muito bom, Judith Polgar. E é uma ruiva mesmo. Olha que doideira. É Deve ser isso. ela, mano. Deve ser ela, mano. De Budapeste. É isso. Bem maneiro, bem maneiro. Meu Brasil, todos prontos? Vamos continuar? Então Ok. vamos que vamos.